Pegue agora, por favor, nas suas mãos a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho segundo João, no capítulo de número 16. Evangelho segundo João, capítulo de número 16. À medida que você encontrar, olhe à sua volta, percebendo alguém sem a palavra de Deus ou alguém com dificuldade para encontrar na palavra de Deus o texto que nós vamos ler, ajude essa pessoa a encontrar e assim poderemos ler todos juntos. Os versículos também estarão aqui no projetor, tá? Estarão todos colocados também no projetor. João 16, versículo 13. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo de número 13. Anote as referências, tá? Nós vamos citar algumas referências para que possamos juntos aprender mais aqui acerca da palavra do Senhor. Depois você vai poder na sua casa conferir não apenas o texto que vai ser lido aqui, mas você poderá conferir também todo o contexto que envolve aquilo que nós vamos ler. João, capítulo 16 e o versículo de número 13. Amém? Amém ou não amém? Misericórdia é? Eu espero, se achar. Vou esperar, né? Leitura inicial eu espero, tá? No decorrer da mensagem eu não espero mais não. Aí vai anotando, tragam sempre papel, caneta, que aí você pode anotar as referências e assim você depois pode estudar em casa com tranquilidade. Enquanto você vai anotando, você pode ler aqui, estará tudo no projetor para facilitar para todos. Você que está nos assistindo à distância também, através desta filmagem, você tem acesso a uma Bíblia? Pegue agora nas tuas mãos e abra também no Evangelho segundo João, capítulo 16 e o versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando vier aquele Espírito da verdade, e aí você vê que o nome Espírito está com E maiúsculo, está falando do Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém, amados? Jesus está falando aqui justamente do Espírito Santo. Ele está aqui próximo já à sua morte, sua prisão, morte e ressurreição. Ele vai subir ao Pai, ele vai voltar para o céu, para o seu lugar de glória, e não vai deixar os discípulos sozinhos. Ele que guiava os discípulos, ele vai enviar o Espírito para que os guie. E ele deixa aqui algumas coisas claras já, que é aquele Espírito da verdade. E outra coisa, ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade? E eu vou te fazer uma pergunta, quero ver se você está ligado, ligada nas coisas, né, no que você tem aprendido aqui na palavra de Deus. Esse Espírito aqui de quem Jesus está falando, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele já veio ou ele vai vir ainda? Oi? Ele já veio, sim ou não? Vai vir ainda? Oi, vai vir ainda? Já veio, né? Jesus subiu, rogou ao Pai, ele veio. Então para a gente isso aqui já é mais do que presente. Jesus está falando quando ele vier. Para os discípulos era futuro, mas para nós já é mais do que presente há anos. Amém? E ele diz que esse Espírito, o Espírito da verdade, nos guiaria, e nos guiaria na verdade, porque não falará de si mesmo, ele falará de quem? Do Pai, como Jesus, que guiava os discípulos de acordo com aquilo que o Pai falava. Ele mesmo dizia, minha palavra não é minha, é daquele que me enviou. E dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus vai falar contigo esta noite através da sua palavra? Amém? Então desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para o Senhor
e para a sua palavra. Aplauda mesmo, para melhorar as suas palmas. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Isso, aplauda, glorifique. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o teu povo te aplaude, a tua igreja te glorifica. E ninguém veio aqui para ouvir ao homem, o homem de si mesmo não tem nada para falar. Então use a vida do mensageiro, tome os lábios do pregador, envie a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e prospere para aquilo que será enviada, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Poder assentar, pode tomar o teu assento. Todo o tempo que Jesus esteve aqui na terra, junto com os discípulos, ele os guiava em tudo. Os discípulos praticamente não precisavam tomar decisões nenhuma. Tudo eles eram guiados e orientados pelo Senhor Jesus. Jesus dizia, por exemplo, entrem no barco e vão para outra margem, daqui a pouco eu encontro vocês lá. E às vezes subia para orar, e até quando os discípulos estavam desesperados no meio do mar, no meio da tempestade, ele ia lá para socorrê-los, para ajudá-los. Quando eles tinham alguma dúvida, eles perguntavam a Jesus e Jesus dava a direção. Jesus falava a eles o que eles tinham que fazer. Até mesmo quando os direcionava às cidades, por exemplo, para pregar, ele dizia, ó, vocês vão sem alforge, mas não se preocupe, na casa que vocês entrarem, que receberem vocês, fiquem lá, orem pelos enfermos, expulsem os demônios, anunciem que é chegado o reino dos céus. Então Jesus sempre os guiou em tudo, em todas as coisas, nos milagres muitas vezes, pegando o pão, ele deu graças, deu a eles e disse, repartir com os outros. Tudo Jesus guiava e Jesus conduzia. Porém, eles vão ficar por um intervalo sem condução, digamos assim. Por isso Jesus já está anunciando, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês sem alguém que os guie, sem alguém que diga para vocês qual é a vontade do Pai, qual é a vontade de Deus para vocês, diante das suas atitudes e diante de todas as coisas. Afinal, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Dos maiores sinais de que os discípulos, eles não tinham que tomar muitas decisões, é que quando precisaram tomar, mesmo depois que Jesus tinha ressuscitado, por exemplo, e ele não estava mais 24 horas por dia com eles, Jesus vinha, se manifestava, conversava com eles e saía, depois vinha de novo, conversava, se manifestava e saía. Os discípulos, os quais Jesus tinha ensinado durante 3 anos e meio, o que é que eles vão fazer? Vão se dispersar. Daqui a pouco está Pedro com mais 6 discípulos ali na beira da praia, e ele vai olhar para os discípulos e vão dizer, vamos pescar? Que vamos pescar, Pedro? Jesus já tinha dito a Pedro, Pedro, você não será mais pescador de peixes, você será pescador de almas. Só que Jesus não estava ali do lado dele para dizer o que era para ele fazer. Então na hora ele disse, vamos pescar? E os outros discípulos estavam tão perdidos quantos, que na mesma hora vão dizer, vamos embora pescar. Tanto que eles vão pescar e vai ser uma furada, vão passar a noite toda tentando pescar, não vão apanhar nada. Só quando Jesus no outro dia chega e dá a direção, joga a rede de novo, agora do lado direito do barco. Aí eles jogam e pegam lá os 153 grandes peixes ali às margens da praia de Tiberíades. Mas Jesus vai dizer, vocês não precisam se preocupar, eu vou enviar alguém para guiar vocês. E quem é esse alguém? O Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo de Deus. Então hoje, assim como foi depois do derramamento do Espírito Santo, e é até hoje, quem está aqui na terra para guiar aqueles que são de Deus, para guiar o homem no caminho da vontade de Deus, para guiar o homem na verdade, é o Espírito Santo de Deus.
Mas a questão que intriga a muitas pessoas é: como que o Espírito Santo me guia? Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero que Ele me conduza, eu quero ter as minhas atitudes, eu quero ter a minha vida guiada pelo Espírito Santo. Eu quero, diante das decisões que eu preciso tomar na minha vida, porque todos nós precisamos tomar muitas decisões, é verdade ou não é, igreja? Muitas decisões fáceis de tomar, que não precisamos da ajuda de Deus, né? A roupa que eu vou vestir, eu não preciso da ajuda de Deus, né? Só eu abrir lá o armário e, apesar de que a palavra me mostra que tem certas coisas que é desordem e indecência que eu não devo vestir, então até nisso ajuda, mas enfim. E nas decisões mais complexas, mais difíceis, como saber a direção e a vontade do Espírito Santo? Eu separei aqui na palavra algumas formas como o Espírito Santo guia o homem, para que você possa atentar para estas coisas, você possa observar mais estas coisas, e você possa conhecer a cada dia qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida, e você possa tomar as tuas decisões pautadas na vontade de Deus, naquilo que está sendo guiado pelo Espírito Santo, para que você possa ser bem-sucedido, bem-sucedida, você possa vencer, porque é verdade que às vezes o Espírito Santo nos leva por caminhos que parecem maus, mas o final de vitória, enquanto ser guiado pelo homem é o contrário, o caminho muitas vezes parece bom, mas o fim dos mesmos é a morte, Por exemplo, quem foi que guiou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Quem foi, igreja? Quem? O Espírito Santo. Mas ele saiu de lá vitorioso ou perdedor? Vitorioso. E ali ele vai dar início ao seu ministério, e vai pregar o Evangelho, vai curar, vai libertar, e a obra de Deus vai ser completa, vai ser cumprida através das suas mãos. Mas então, como identificar a vontade de Deus e como identificar a direção que o Espírito me dá? Primeira maneira, vamos ver aqui, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Eu já vou lendo, tá, amados? Para não demorarmos muito. A referência já está aqui no telão, anote aí a referência, depois você pode ler na sua casa com tranquilidade. Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que, igreja? A palavra de Deus. Uma das maneiras que o Espírito Santo usa para nos guiar é a palavra de Deus. O Espírito que inspirou os escritores da palavra, porque toda palavra inspirada, toda palavra divinamente inspirada é proveitosa para redarguir, para advertir, para trazer o encaminhamento, trazer a justiça, para guiar. O Espírito Santo, ele nos guia através da palavra. Quantas vezes, amados, quantas vezes eu estava buscando de Deus uma direção para alguma coisa, orando, buscando do Senhor, e simplesmente aqui, ó, pá, na palavra, Deus me deu a resposta, na palavra. Eu lembro quando eu ainda estava orando com a pastora, né? Na época eu era diácono, ela era obreira, e nós estávamos orando para ver se íamos nos relacionar, não para ver se íamos namorar, se íamos casar. Aqui já é uma opinião minha. Para mim o crente não tem que namorar, para mim o crente não tem que orar para ver se deve namorar, tem que orar para saber se vai casar. Crente não namora para se dar certo, crente namora, a noiva e casa. Então a gente tem que orar antes de namorar, para ver se aquela pessoa é para casar. Aí se a pessoa é para casar, aí eu posso até começar a namorar, é ou não é? E aí faz feito o pastor Herman fez.
Em 2 meses e 27 dias, namorei, noivei e casei, tá? Conhecia a pastora há 3 meses só, começamos a namorar, em 1 mês e 14 dias noivamos, em 1 mês e 13 dias casamos. Deus não disse que era para casar? Eu vou ficar enrolando para quê? Eu não é? Se é para casar, é para casar, tem para que enrolar, e casamos. Então, a palavra foi que me deu a resposta, eu estava orando e ela também, e Deus falou comigo, eu orando, Deus trouxe para mim uma palavra, e eu na hora abri a Bíblia, e quando eu li, estava a resposta de Deus positiva, e eu não falei nada para ela na época, porque deixa ela orar, Deus falou comigo, agora deixa Deus falar com ela também, né? Aí quando Deus falou com ela, ela ligou para mim, Deus já falou contigo? Eu digo já falou contigo? Ele disse já. Ele falou o quê? Ela me falou a referência. Deus deu para mim, para ela, a mesma referência bíblica, só que em livros diferentes. Para mim Deus deu em Mateus, e para ela Deus deu em Lucas, o mesmo texto: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. O mesmo texto bíblico, para mim ele deu em Mateus, para ela deu em Lucas. Nós estávamos orando para nos relacionar, Deus já estava dizendo aí, a porta está aberta, é só bater. Já buscou, já encontrou, já pediu, já recebeu. Vai embora, meu filho, agora é só correr para a galera, né? Como diz a história, vai embora. Então a palavra, ela nos responde, a palavra nos ensina, a palavra nos guia. Mas qual é um grande problema hoje então? Por que o Espírito Santo então não tem falado com muitos cristãos? Porque infelizmente a cada dia que passa, menos o cristão lê a palavra de Deus. Esse é o problema. A cada dia que passa, menos a pessoa tem tempo para ler a palavra, menos a pessoa se dedica a ler a palavra de Deus. Então, como é que Deus vai falar com a pessoa, e a boca de Deus é a palavra, mas a pessoa não lê a palavra? Aí fica difícil, fica ou não fica? Fica ou não fica, igreja? Fica. Olha para essa pessoa do teu lado assim, diga para ela: irmão, ou irmã, né, se for uma irmã do teu lado, irmão, assim fica difícil, tem que ler mais a palavra. Amém, amados? Tem que ler mais a palavra. Deus fala conosco na sua palavra. Eu lembro uma situação que eu enfrentei em Goiânia. Eu não vou contar a história toda, porque senão eu já vou falar de outras maneiras que o Espírito Santo fala conosco, mas enfim, uma luta espiritual que estávamos enfrentando lá na sede estadual da Paz e Vida em Goiânia, Goiás, quando eu fui pastor lá. E na hora, quando me foi passado espiritualmente qual era o problema, o que era que estava gerando o problema, na hora o Espírito Santo me lembrou da Escritura, para me dar a resposta daquilo que eu tinha que fazer, porque era uma barreira espiritual que existia ali, que impedia o povo de ir para a igreja. E na hora que a obreira, até que foi usada por Deus, me trouxe aquilo, na hora o Espírito Santo me lembrou da palavra, a história de Josué e as muralhas de Jericó. Está aí a resposta do que você precisa fazer para derrubar essa muralha espiritual. Acabou. No outro dia de manhã cedo eu estava dando a volta no quarteirão da igreja orando. No dia seguinte, no outro dia, durante 7 dias seguidos eu dei a volta no quarteirão da igreja orando. E no último dia, no 7º, eu dei 7 voltas no quarteirão da igreja. Deus não me deu resposta na palavra do que era para eu fazer? Ou eu creio ou não creio. Fui embora, fiz e acabou. Daquele dia em diante, a igreja lá da Paz Vida começou a crescer, começou o povo vir para a igreja. Nós fizemos um trabalho maravilhoso, climatizamos a igreja, fizemos, enfim, uma bênção. Foi uma bênção o trabalho que foi feito lá, porque Deus deu a direção. Ele deu aonde? Na sua palavra. Veja outra coisa aqui comigo, ó. Livro dos Salmos, Salmo 119, verso 105. Olha o que o salmista falou. Você quer ser guiado, guiada pelo Espírito Santo? Livro dos Salmos, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
luz para o meu caminho. Tem coisas que eu não preciso nem orar, se eu leio a palavra, eu já sei qual é a direção que eu tenho que tomar. É assim ou não é, amados? Tem coisas que eu não preciso nem orar para saber a direção de Deus, só em eu ter o conhecimento da palavra, eu já sei a atitude que eu tenho que tomar. O Espírito Santo já me guia na verdade, Jesus é a verdade. E qual é o nome pelo qual ele se chama? A palavra de Deus. Então não tem mistério, é o Espírito da verdade, é o Espírito da palavra, é o Espírito de Jesus, ele guia na palavra. Mas tem outra forma também que ele nos guia. Esta primeira forma é interessante porque está aberto para qualquer um que queira. Qualquer um que queira ser guiado pela vontade de Deus e pelo Espírito, é só ler a palavra, lógico, com o coração aberto, porque a palavra é lâmpada, e a lâmpada ilumina. Ilumina ou não ilumina? Ilumina ou não ilumina, igreja? Ilumina. E às vezes a gente não quer que ilumine não, né? Pastor, como assim às vezes a gente não quer que ilumine? Eu lembro quando eu estava ainda no processo de conversão, onde eu trabalhava, que tinha 3 irmãos, né? Homens de Deus que pregavam a palavra para mim, e eu sempre fui um camarada que gostei de debater, sempre gostei de argumentar, só que eu não tinha argumento para eles, que eu não conhecia a palavra, eu não conhecia a Bíblia. Como é que eu vou debater a Bíblia sem conhecer a Bíblia? Não tem como debater um assunto que você não conhece. E eu fui ler a Bíblia, eu comecei a ler a Bíblia, só que eu comecei a ler a Bíblia para rebater os crentes. Só que eu comecei a ler a Bíblia de uma forma que infelizmente a maioria dos crentes não leem, e eu, como ímpio, lia desta forma. Eu não vou nem perguntar para ninguém passar vergonha, mas eu não lia a Bíblia sem antes orar, porque tem gente que lê a Bíblia como um romance, ou como um livro de história, pega, abre, deixa eu achar aqui uma parte boa de ler, aí vai embora ler. Não, não é assim. A Bíblia é a boca de Deus. Eu quero que Deus fale comigo através da sua palavra, eu vou orar antes. E sabe qual era a oração que eu fazia? Pensa em uma oração sincera. Eu orava assim: Senhor, que eu cria em Deus. Eu só dizia: Deus me livre um dia ser crente, mas eu cria em Deus. Então eu orava assim: Senhor, eu não quero saber o que aqueles crentes estão pregando para mim lá na loja. Eu quero que o Senhor me fale aqui na tua palavra o que o Senhor quer falar para mim, não o que aqueles crentes lá ficam pregando. E Deus falou. Só que sabe o que foi que aconteceu quando a luz da palavra brilhou na minha vida? Sabe o que foi que aconteceu? Eu vi que a minha vida estava uma bagunça. Foi isso que aconteceu. Porque quando a gente entra numa casa e liga a luz, se a casa estiver arrumada, a gente vê ou não vê? Mas e se a casa estiver bagunçada? Quando a luz brilhou, eu vi que a minha vida estava uma bagunça. E aí a pessoa tem 2 opções, e por isso que muitos não gostam de ler a palavra, porque quando você lê a palavra, você vê que tem que arrumar a tua casa. Quando nós lemos a palavra, nós vemos que temos que arrumar a nossa vida, e muitos não querem isso. Aí preferem fazer o quê? Apaga a luz e deixa a bagunça. Fecha a Bíblia, deixa para lá, não quero ler esse livro mais não, né? É escolha, é direito de escolha, amém, amados? Mas você quer ser guiado pela vontade de Deus, você quer ser guiado pelo Espírito Santo, leia a palavra. Se a palavra de Deus iluminar e mostrar que a sua vida está uma bagunça, que a sua casa está uma bagunça, acenda a luz mais forte ainda e arrume a bagunça. É isso que tem que ser feito. Arruma a bagunça, põe as coisas no lugar, varre a casa, joga o lixo fora. Amém, amados? Ou eu não quero ouvir a voz do Espírito, não quero ser guiado pelo Espírito. Isso aqui está aberto para todo mundo. Eu passei 1 ano e meio, quase 2 anos lendo a Bíblia, e fui arrumando minha vida até o ponto de eu ir na igreja, levantar minha mão e entregar minha vida a Jesus. Mas a outra forma que o Espírito Santo fala com o homem, só funciona para quem já é servo de Deus. A primeira forma, qualquer um que com sinceridade no coração ler a palavra, Deus vai falar com a pessoa.
mas a segunda forma, só quem já é servo de Deus. Carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, veja comigo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito, veja aí, Espírito com E maiúsculo, o Espírito da verdade, o Espírito do Pai, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos o que, igreja? Filhos de Deus. Veja só, o Espírito de Deus, que está dentro de nós, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, mas ele não testifica só que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito tudo. Agora, isso só funciona com quem é filho de Deus, porque só tem o Espírito de Deus fazendo morada dentro quem é filho de Deus, e não sou eu que falo, é a palavra de Deus que diz isso, é a palavra de Deus que diz isso. Até no versículo de número 14 aqui, ele diz assim, olha só: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Seja, eu entrego minha vida ao Senhor, passo a ser filho, eu recebo o Espírito de Deus na minha vida, ele passa a habitar em mim, e o Espírito testifica conosco. Quando nós temos intimidade com Deus, e nós vamos fazer algo que é errado, o Espírito Santo constrange na hora. Constrange ou não constrange? Testifica ou não testifica dentro da pessoa se aquilo é certo ou errado? Sim ou não, igreja? Agora, e quando a pessoa estava no mundo? Estava nem aí. É ou não é? Porque não tinha o Espírito para testificar. Não tinha o Espírito. Quando a pessoa vai fazer algo que é certo, o Espírito Santo também testifica. Pode ir, pode fazer, eu estou nesse negócio. É assim ou não é, amados? Ele testifica. Agora, lógico, quanto mais intimidade eu tiver com Deus, mais o Espírito vai testificar. Ele fala comigo, quanto mais perto, melhor de ouvir. É a mesma coisa de eu estou aqui, a pessoa está lá do outro lado da rua, e ela grita alguma coisa, pastor Herman, aí ela fala, é o que? Fala mais alto. É assim ou não é, amados? Sim ou não? Às vezes a pessoa não tem intimidade com o Espírito Santo, ele está lá longe, ele grita e a pessoa não ouve. Agora, se eu tenho intimidade, o Espírito Santo está aqui do meu lado, ele não precisa gritar nem falar alto, basta ele sussurrar que eu vou ouvir. É assim ou não é? Então o Espírito, ele testifica dentro de nós, ele nos constrange, ele não acusa, quem acusa é o diabo. Eu também não gosto da expressão, e aqui é uma particularidade minha, pastor Herman, amém, amados? Particularidade minha, eu também não gosto da expressão, o Espírito Santo me incomodou. Eu não gosto, para mim o Espírito Santo não incomoda ninguém, mas isso é uma opinião minha. Ele constrange, ele guia, ele exorta, ele mostra. Incomodar para mim não, para mim quem incomoda é o capeta, que ele incomoda, incomoda muito. Incomoda ou não incomoda? Pensa um bicho chato, que gosta de incomodar. O Espírito Santo não, ele nos constrange. Quando estamos para fazer algo, ou assim que fazemos algo que é errado, logo depois vem um constrangimento. Quantas vezes já aconteceu comigo já, de eu elevar a voz em uma questão desnecessariamente, e depois ficar constrangido, poxa, eu não precisava ter falado alto, não precisava ter gritado. O Espírito Santo constrange, não precisava eu ter feito isso, fiz errado. A pessoa se entristece. E por que a pessoa se entristece? Efésios capítulo 4 versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, o Espírito Santo se entristece, automaticamente o nosso espírito também se entristece.
Porque temos intimidade. Quando você tem intimidade com alguém, essa pessoa está triste, você se entristece também. Quando você tem intimidade com alguém, essa pessoa está alegre, você se alegra também. Como diz a palavra, chore com os que choram e sorria com os que riem. Então, o Espírito Santo, ele testifica dentro de mim, se eu devo ou não fazer algo. Agora, isso aqui é para quem é filho e filha. Agora tem uma outra forma que o Espírito Santo fala, e aqui ele fala com qualquer um, e você vai lembrar da época que você ainda não servia a Deus, isso acontecia. Veja aqui comigo, Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 9, diz assim: quanto, porém, à caridade ou ao amor, como está nessa outra tradução, fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, de que vos ameis uns aos outros. O que é que Paulo está querendo dizer? Que tem coisa que não precisa ensinar, a pessoa já sabe que tem que fazer. Para nós, isso aqui vale como bom senso, ou, se você preferir, a voz da consciência. Tem coisa que você sabe que é errado. O Espírito Santo não precisa dizer para você, você sabe. Ele dá só aquele alertinho: oh, esqueceu foi, meu filho? Esqueceu foi? Tem coisa que a pessoa já sabe que é errado. Por exemplo, aquilo que eu não gosto que façam comigo, é errado que eu faça com outra pessoa, sim ou não? O Espírito Santo precisa me revelar isso? Não. Por exemplo, você gosta que as pessoas mintam para você? Sim ou não? Então eu já sei que eu não devo mentir, né? Não precisa ninguém falar. Você gosta que façam fofoca de você? Não, né? Pois é. Ainda que a Bíblia diga que lá naquele grande dia, quem falar mal de mim, eu que vou julgar, tá lá em Isaías, né? E é uma herança dos escolhidos do Senhor: nenhuma arma preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu a condenarás em juízo, porque essa é a herança dos escolhidos do Senhor. Mas eu prefiro que não fofoquem, é ou não é? Então, se eu não quero que ninguém faça fofoca de mim, por que eu vou fazer fofoca dos outros? Vocês estão entendendo? Tem coisa que não precisa o Espírito Santo aparecer de uma forma sobrenatural na frente da pessoa para falar nada, que não precisa usar a palavra para falar. Você já sabe que não vai dar certo, você já sabe que está errado, você já sabe que não é para fazer, ou o contrário, né? Já sabe que já era para ter feito. Não precisa mais o Espírito Santo estar falando nada, é bom senso, razão, lógica, própria consciência. Amém, amados? Vamos ver outro versículo agora, livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Só aqui tem 3 maneiras diferentes que o Espírito Santo fala. Vai prestando atenção aí, principalmente você que está precisando aí tomar decisões, dar um rumo na sua vida, coisas semelhantes a estas. Vai prestando atenção aí para quando o Espírito Santo falar com você, você saber reconhecer. Amém, amados? Joel 2,28, olha só o que ele fala. Ele diz assim: e há de ser depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Aí veja: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Mas uma forma como o Espírito Santo fala com a gente, conosco, através de profetas, através de servos e servas de Deus, que têm vida com Deus, vida no altar. Só que aqui eu tenho que ter muito cuidado, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, realmente é servo do Senhor. Então aqui eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou ouvir a voz de um profeta trazendo uma palavra para mim. Tenho que ter muito cuidado. Aí aqui entra a intimidade com
o Espírito Santo. Por quê? Porque o profeta vai falar e o Espírito que está em mim tem que ser o mesmo do profeta. E se o Espírito que falou pela boca do profeta foi o Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro de mim, tem que testificar. Se não testificar é porque tem alguma coisa errada. Amém, amados? O caso lá de Goiânia mesmo, Deus usou a obreira, Deus revelou a ela. Por que Deus não revelou a mim, que era o pastor da igreja, mas revelou para ela? Vai saber, né? Vai perguntar a Deus para ver se Ele responde. Eu, como não tenho um problema com isso, porque tem gente que é assim, né? Tem gente que é pastor e diz: não, eu sou pastor, se Deus tiver de falar, Ele vai falar comigo. Aí não aceita quando Deus usa uma outra pessoa para falar com ele só porque ele é pastor. Balaão era profeta, tudo bem que era um profeta mal amanhado, né? Balaão, mas era profeta do Senhor. Deus usou, foi uma jumenta para falar com ele. Foi uma jumenta e acabou. Deus usa quem Ele quer. Agora, o Espírito que falou através da boca dela testificou que o Espírito estava dentro de mim. E qual a prova maior? Na hora o Espírito Santo deu qual era a resposta. Lembra de Josué e Jericó? Essa resposta é para a solução. É assim que vai resolver o problema aí desse empecilho, desta muralha, dessa barreira espiritual. Está vendo o Espírito Santo trabalhando em conjunto? Revelou para ela, ela trouxe a palavra para mim, e na hora o mesmo Espírito já trouxe a resposta para o problema. E aí você vê que o negócio é de Deus mesmo, o Espírito Santo trabalhando. Então Deus usa. Eu, por exemplo, nunca atendo ninguém antes do culto. Nunca. Aí já serve para os obreiros ficarem sabendo. Se um dia alguém chegar: eu queria dar umas palavrinhas com o pastor Herman, vai ficar para o culto? Vou. Então depois do culto ele atende. Não atendo ninguém antes do culto. E por quê? Porque 90% dos casos das pessoas que pedem para ser atendidas e deixam para ser atendidas depois do culto, 90% dos casos não precisam mais de atendimento, porque elas vêm buscar um conselho, uma palavra. Aí ela vem, ouve a pregação, Deus usa a minha vida na palavra para falar com ela, sem eu nem saber de nada. Aí ela pega e vai para casa, glória a Deus. E aí, minha filha, ainda quer acender? Não, pastor, obrigado, Deus já falou comigo. 90% dos casos acontece isso. E é uma maravilha, porque tira de mim, aí mostra que não sou eu mesmo, que eu nem falei com a pessoa, não sabia nem qual era o problema da pessoa. Aí mostra que foi Deus mesmo. Agora, se eu atendo antes a pessoa, e eu já estou com a palavra preparada, aí eu atendo a pessoa, aí eu penso: poxa, a palavra vai falar com a pessoa. Aí eu prego, aí a pessoa: também eu contei para o pastor, né? Aí agora ele está ali falando, só porque eu contei o problema para ele. É assim ou não é que acontece muitas vezes? Por isso que eu não atendo ninguém, eu não atendo antes, só depois, porque aí Deus vai usar a minha vida para falar com a pessoa, mas Ele vai falar com a pessoa através do quê? Da palavra. Então veja como o Espírito Santo ele trabalha, ele vai falando, ele vai revelando. Só que além de por profetas, Deus também fala através de sonhos. Só que é outra coisa que eu tenho que ter cuidado: sonhos. Por quê? Porque sonhos têm 3 principais fontes. Os sonhos podem ser gerados por 3 principais fontes. Primeiro, psicológicos. Sonhos que são gerados pela nossa psique, pela nossa mente. Por exemplo, se você for dormir com fome, a grande possibilidade é de você sonhar com o quê? Comida, não tem jeito. É assim ou não é? Não tem jeito. Só foi dormir com sono, vai sonhar com a pizza. E não acho que é revelação de Deus não. E Deus está revelando que vai me trazer uma pizza, não é não. Foi a tua barriga reclamando mesmo. Foi a fome. Por exemplo, eu tive um susto durante o dia, ou alguma coisa mexeu com o meu psicológico durante o dia, uma emoção forte. Provavelmente à noite eu vou sonhar com aquilo. Provavelmente. Eu lembro há 20 anos atrás, 21, não lembro exatamente se eu tinha 20 ou se eu tinha 21 na época, quando eu fui vítima de um assalto e eu levei um tiro a queima-roupa. Eu lembro que na noite do incidente, eu não lembro de nada, porque eu estava anestesiado, anestesia geral, em cima de uma
mesa de cirurgia sendo operado para tirar um pedaço do intestino, tirar a bala, enfim, né? Mas no dia seguinte, uns 2, 3 dias seguidos, eu sonhei com a cena. Eu dormindo, eu ouvia o barulho do tiro dormindo, puf! E eu acordava assustado, porque foi algo que mexeu com a minha mente, mexeu com a minha cabeça. Quer ver uma dica? Se você tem filho pequeno que tem pesadelo, uma dica maravilhosa, principalmente as crianças pequenininhas, às vezes é espiritual, aí tem que orar, mas nem sempre é espiritual. Normalmente é alguma coisa que a criança passou durante o dia e de noite ela sonha, ela tem pesadelo. Principalmente criança que vai para a escola já, tem lá um probleminha com os amiguinhos da escola, aí quando é de noite tem pesadelo. Você escolhe um bichinho bem bonitinho, coelhinho por exemplo, aí de noite chega para a criança e diz assim para a criança: ó, você não quer ter pesadelo? Não, não quero. Então você não pode sonhar com coelhinhos. Pastor, não tem lógica isso. Aí você vai dizer, então repita: eu não posso sonhar com coelhinhos. Faz a criança repetir. Aí faz ela ficar repetindo isso várias vezes antes de dormir. Deixa ela ir dormir repetindo isso: eu não posso sonhar com coelhinhos. Ela vai deitar, ela vai ficar com aquilo na cabeça: eu não posso sonhar com coelhinhos, eu não posso sonhar com coelhinhos, eu não posso sonhar com coelhinhos. Com o que é que a criança vai sonhar? Coelhinhos. Já era, porque vai ficar gravado na mente da criança, ela vai sonhar com aquilo. Mas não é esses sonhos que Deus fala, são sonhos que são gerados pelo nosso psicológico. Mas também tem os sonhos malignos, muitas vezes até que são mais do que sonhos, são opressões. Tanto tem os pesadelos, por causa de perseguições, de lutas e de dificuldades, que são psicológicas, mas também tem as opressões noturnas, as perturbações noturnas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu até acordar no meio da noite agarrado com um demônio, eu já acordei já, em batalha espiritual, de acordar e ter mesmo ali um demônio em cima de mim, está naquela luta, naquela batalha. Esses dias, acho que tem uns 15 dias, eu deitei no sofá em casa, a pastora estava colocando a Giovana, pequenininha, para dormir, e eu dei uma deitadinha no sofá, assistindo TV, e cochilei, peguei no sono ali. Sabe quando você cochila e já entra no sono alfa, zen, sei lá qual é o nome do sono, no sono profundo? Estava muito cansado, tem uns 15 dias isso. E eu, na hora que eu dormi, eu sonhei, e eu sonhei que eu estava aqui na igreja, e eu estava aqui, ó, na parte de trás da igreja, aqui atrás, e eu estava vindo para subir no altar para pregar a palavra, e eu estava com a Bíblia na mão. Muitas vezes eu já deixo a Bíblia aqui no altar, e às vezes eu levo para dar uma meditada de última hora em alguma coisa, e nesse dia, no sonho, eu estava com a Bíblia na mão, e eu abria a Bíblia para ver uma referência que me veio na hora. O Espírito Santo tinha me dado uma referência, eu abri para ler, só que eu não conseguia enxergar. Sabe quando você acaba de acordar, atordoado, você pega o celular e olha, você não enxerga nada, tudo embaçado, você não consegue ver nada? Pronto. Eu olhava assim, não conseguia enxergar, eu fechei a Bíblia, botei debaixo do braço e esfreguei o rosto, a cara, e abri, olhava, eu não conseguia ler. E na hora, no sonho, eu entendi, isso é retaliação, é batalha espiritual. O diabo não quer que eu pregue a revelação que o Espírito Santo me deu. Diz, mas não tem problema, a palavra está no meu coração, está na minha mente, eu não preciso de Bíblia para pregar. E eu fechava a Bíblia, botava a Bíblia de lado e vim embora sem Bíblia, vou pregar a si mesmo. A pastora estava até no sonho, eu dizia, eu vou pregar a si mesmo, não preciso de Bíblia para pregar, eu vou e prego. E quando eu abria essa porta que eu vinha, um demônio me segurava por trás. Puf, você não vai. Aí pense a luta, a batalha. E é terrível que em sonho normalmente você quer repreender e não consegue falar, né? Se você já sonhou assim, você quer repreender e não sai de jeito nenhum. Mas eu consegui, eu repreendi, expulsei, e na hora que eu expulsei, eu despertei no sofá, eu digo, meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus esse capeta. Aí levantei, fui na cama, se não me engano a pastora já tinha botado Giovana para dormir já, digo, vai dormir agora, né? Pastor, se eu ainda dormiu? Oh, pense, sonho dos anjos, já tinha expulsado o capeta mesmo, já tinha ido embora, fui dormir, no outro dia vim para a igreja e preguei a palavra, né, como o Senhor tinha mandado. Então isso são sonhos demoníacos, são batalhas espirituais e coisas semelhantes, mas existem os sonhos dados por Deus, são revelações ou respostas de Deus para os seus filhos e filhas diante de alguma pergunta, diante de alguma coisa.
A palavra de Deus mesmo, ela nos mostra alguns exemplos famosos, como o exemplo de José, quem Deus dava sonhos, como o exemplo de ímpios que sonharam e era a revelação de plano de Deus, como no caso de Faraó. José tinha sonhos e o Faraó, na época de José, também teve sonhos. Nós vamos ver Daniel mesmo tendo que interpretar sonhos também do rei ímpio. Então Deus, ele fala conosco através de sonhos, e normalmente quando Deus fala conosco através de sonhos e Deus traz a resposta, vem a paz, a certeza de que aquilo foi um sonho dado por Deus, trazendo a resposta para uma questão. E nós temos que estar atentos a isso, e caso venhamos a ter o sonho e não venhamos a conseguir interpretar, orar e pedir a Deus. Veja um exemplo aqui na palavra, bem interessante, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2, e depois eu vou falar só mais uma vez como o Espírito Santo também fala conosco, tá? Mateus capítulo de número 2, versículo de número 12. Os reis magos, tinham ido em busca de Jesus, tinham falado com Herodes, e Herodes vai dizer assim para eles: quando vocês encontrarem ele, me digam, porque eu também quero mandar presentes para ele. Conversa, ele queria era matar o menino Jesus, porque era profetizado que seria o rei de Israel, ele queria matar. Então veja o que Deus vai fazer para que os magos não contassem a Herodes a localização de Jesus. Mateus 2, versículo 12: e sendo por divina revelação avisados em que igreja? Em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Eles receberam de Deus a revelação de que não era para ir por aquele lugar. É como uma irmã me contou aqui, acho que foi sexta-feira, não, domingo agora. Na sexta-feira ela veio conversar comigo: pastor, eu sou membro de outra igreja, e eu tenho vindo aqui na igreja, tenho me sentido muito bem, quero sair da minha outra igreja e vir para cá, mas ao mesmo tempo eu não sei se devo, que eu quero a direção de Deus. Eu disse a ela: a senhora está certíssima, busque a direção de Deus. Se Deus disser para a senhora continuar na sua igreja, continue, seja membro lá, quando quiser nos visitar, venha nos visitar. Afinal de contas, independente de denominação ou ministério, somos uma só igreja em Cristo, um só povo em Cristo. E conversamos aqui na sexta-feira, ela foi embora, no domingo ela chegou para conversar comigo: pastor, é impressionante, eu orei na sexta-feira dizendo a Deus que queria uma resposta, e a resposta que ele me desse eu ia obedecer, mas na mesma noite eu sonhei que eu estava com a minha família, e eu contava para a minha família, feliz da vida: eu estou indo para uma igreja nova agora. Aí a minha família perguntava: qual é a igreja? É a Paz e Vida. A minha família pergunta: mas que igreja é essa? Aí disse que na hora ela se via num campo bem bonito, a coisa mais linda, aquele céu mais lindo. Quando ela olhava para o céu, ela via o símbolo da Paz e Vida, a galinha assim no céu. Ela dizia: é aquela ali, é aquela ali, a igreja que eu estou agora. Aí na hora, ela acordou, Então ela já acordou com a certeza de que aquilo foi um sonho que Deus deu em resposta à oração que ela fez. Então Deus fala conosco por sonhos. Mas outra forma também que Deus fala, para a gente encerrar, é por visão. Deus, através do seu Espírito, também nos dá visão. Lembra do caso de Goiânia que eu falei? Eu estou contando por partes. A irmã me contou, Deus me deu a resposta na palavra, me revelou através dela, através de outra pessoa, mas como foi que Deus falou com ela? Essa é a questão. Ela estava na porta da igreja, intercedendo no horário do culto, o culto com pouca gente na igreja, e ela intercedendo, o Senhor manda pessoas para a igreja, tudo, e o Espírito a fez olhar para fora da igreja, e a igreja lá era numa encruzilhada, a igreja. A rua de frente dava na igreja, e a rua lateral da esquerda dava na igreja, e ela olhava para fora. Quando ela olhou para fora, ela teve uma visão, e ela viu na entrada das duas ruas, na entrada de cada rua, 2 demônios, e os demônios impedindo as pessoas de passarem. A visão que ela teve.
Aí na hora que ela me contou, o Espírito testificou dentro de mim, na mesma hora falou Josué e as muralhas de Jericó. Aí eu entendi a confirmação e já a resposta e a solução. E quando eu fiz, realmente a igreja começaram as pessoas a virem para a igreja começou a crescer. Começou a vir mais gente, o povo começou a prosperar e começou a ser abençoado. Então Deus também fala conosco por visão. Vamos ver um texto aqui na palavra, também um exemplo para a gente encerrar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16, versículo de número 9. Veja só comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e que lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Na hora ele entendeu, ele viu um homem vestido no caráter das pessoas da Macedônia, pedindo socorro. Ele na hora entendeu, nós temos que ir para a Macedônia pregar a palavra de Deus. A visão não é o mais comum é pela palavra ou testificando dentro do nosso coração. E aqui onde entra o mais importante para a gente encerrar e orar, é você lembrar a cada dia que se você está em Cristo, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e se Ele está dentro de você, Ele pode te guiar todos os dias, e se você der ouvidos à voz dEle, for guiado por Ele, pode ter certeza, você vai conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, e fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Fique de pé, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Primeira coisa, e a coisa mais importante de todas, para eu ser guiado pelo Espírito Santo de todas as formas possíveis, eu preciso ter a minha vida em Deus. Eu preciso receber Jesus como Senhor da minha vida, porque só através de Cristo eu posso me tornar morada do Espírito Santo. Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus também declarou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. E o evangelista João explica, ele diz: isso dizia ele do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito ainda não havia sido derramado, por ele ainda não ter sido glorificado. Então, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue sua vida a Jesus hoje. Se você um dia entregou sua vida a Jesus, mas está afastado, está afastada dos caminhos do Senhor, se reconcilie com Jesus hoje. E é como eu falo aqui algumas vezes, e não me entenda mal, tá? Não me entenda mal. Quando nós fazemos esse convite, não é simplesmente para você se tornar membro da Paz e Vida. Se você desejar e quiser se tornar membro da Paz e Vida, será uma honra para nós, pastores, obreiros, membros da Paz e Vida, ter você conosco. Mas o mais importante mesmo é você se tornar membro da Igreja de Cristo, independente de ministério, independente de denominação. É importante que você congregue. Ali em Hebreus capítulo de número 10, a partir do versículo 24, fala sobre isso, a importância de congregar. E fala inclusive que alguns estão pecando voluntariamente por não congregar, e que podem até ficar de fora da salvação por causa disso. Está lá em Hebreus 10, depois leia a palavra, depois leia. Hoje em dia, infelizmente, é imperado um discurso: eu sou igreja, não preciso da igreja. Isso não é bíblico. Nós juntos somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. Eu com você sou a igreja. Sozinho não. Sozinho eu sou um membro
do corpo de Cristo, um membro da igreja. Agora nós aqui reunidos, e reunidos com todos os cristãos do mundo, esta é a igreja do Senhor Jesus. Congregar é necessário, mas o meu apelo agora não é esse, não é para você simplesmente se tornar um congregante na Paz e Vida, para você hoje tomar a decisão de dizer: a partir de hoje, Jesus será o Senhor e o Salvador da minha vida. É para você hoje tomar a decisão de dizer: eu estava até hoje afastado, afastada. A partir de hoje, eu vou refazer a minha aliança com Deus. Não é com a Paz e Vida. Volto a dizer, se quiser ser membro da Paz e Vida, será uma honra, um prazer ter você no nosso meio. Mas o mais importante é que você renove a sua aliança com Deus. Você se reconcilie. E aí você vai escolher uma casa de oração para congregar e para estar firme na presença de Deus, na união dos irmãos, até o último dia da tua vida, ou até Jesus voltar antes, né? Pode ser que Ele volte antes. Então aí mesmo onde você está, você que ainda não entregou a vida a Jesus e quer entregar hoje, você que está afastado, afastada, quer se reconciliar hoje: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar com Cristo. Aí mesmo onde você está, erga a mão para o céu, bem alto assim: eu quero fazer uma oração por você, eu quero apresentar a sua vida a Deus, como pastor, como ministro do Evangelho, confessar junto contigo a Jesus, se você ainda não confessou, fazer uma oração para que você seja religado, religada no corpo de Cristo, e se for da sua vontade, será um prazer para mim que você passe a congregar conosco, será uma honra para mim te ajudar na tua caminhada. Aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer; o que eu não puder, a gente ora junto, a gente jejua junto, para que Deus Ele venha fazer, porque nem tudo eu posso, ainda que eu creia que posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas tem coisas que nós vamos depender de Deus para fazer. Ninguém? Todos já estão firmes no Senhor? Amém? Olha lá, hein? Olha lá. Quero fazer mais um convite. Daqui a pouquinho eu vou falar com quem está me assistindo também, mas eu quero fazer mais um convite. Você que quer um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, você que quer poder ouvir mais a voz do Espírito Santo, você que está disposto, disposta a acender a luz, para arrumar a bagunça, jogar a bagunça fora, ter uma vida mais guiada por Deus, guiada pelo Espírito. Você que diz: pastor, eu quero ser revestido, eu quero ser revestida pelo Espírito Santo de Deus. Saia também do seu lugar, vem aqui para frente, que eu quero orar por você e com você, porque eu quero a cada dia uma vida cheia e plena do Espírito Santo de Deus. A lâmpada já está acesa dentro desta casa, mas eu quero acendê-la mais ainda. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que ainda tem umas poeirinhas debaixo do tapete para tirar. É ou não é? É igual casa, né? A mulher arruma hoje, amanhã já arruma outra coisa para arrumar, é ou não é? A mulher limpa a casa hoje, amanhã já tem outra coisa para fazer. Tem ou não tem, irmã? Pois é, a vida da gente não é diferente. A gente se conserta de algo hoje, quando é amanhã já tem outra coisa para a gente consertar. Não tem jeito. Vem aqui mais pertinho. Você que está me assistindo também à distância, através dessa gravação, se você ainda não entregou a vida a Jesus, entregue agora. Confesse assim comigo: eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Você que está afastado, afastada e quer se reconciliar hoje, repita comigo: em nome de Jesus, eu faço hoje uma nova aliança com Deus, e peço ao Senhor que me ajude para que essa aliança nunca seja quebrada. Agora procure uma igreja para congregar, uma Paz e Vida, ou uma igreja séria que pregue a palavra de Deus com verdade, para que você possa congregar. Nós vamos orar todos juntos aqui. Você que está nos assistindo à distância também pode orar conosco. Feche os teus olhos, igreja. Peça hoje ao Senhor para te ajudar. Eu sei que às vezes tem coisas que é difícil da gente tirar da nossa vida, costumes, manias.
Às vezes quando a pessoa menos espera já está fofocando, não é que ela quis, escapuliu, não é? Quando a pessoa menos espera já saiu aquela mentirinha branca, ela não fez de propósito, eu sei disso, escapuliu. Quando a pessoa menos espera, ela já fez algo que entristeceu o Espírito Santo. Fale com o Senhor, peça para Ele te ajudar hoje, não apenas hoje, mas para a partir de hoje Ele te ajudar, para que você possa fazer uma limpeza completa na tua vida, na tua casa espiritual que é o teu corpo, para que a cada dia você tenha mais intimidade com Ele, para que você ouça Ele sussurrar ao teu ouvido. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do teu amado Filho, Senhor Jesus, que eu oro junto com o teu povo, com a tua igreja, com os teus filhos e filhas, tanto os de perto como os de longe. Todos aqueles que confessaram a Jesus, ainda que pela distância, recebe o Senhor diante de ti. Aqueles que renovaram a sua aliança, recebe-os diante de ti. Olha para o teu povo que ora agora, te pedindo ajuda, socorro, porque queremos fazer a tua vontade. Queremos, como João Batista, que nós venhamos a diminuir a cada dia, para que o Senhor cresça, para que o teu Espírito cresça dentro de nós. Às vezes é como a mãe, o pai e o filho. Às vezes o filho quer ir para um lugar, mas o pai e a mãe quer levar para outro, e muitas vezes a criança não entende. Muitas vezes nós queremos ir para um lugar, e o Espírito Santo quer nos levar para outro, e nós não entendemos, mas Ele sabe o que é melhor. Então, Senhor, conforma o nosso coração, constrange o nosso coração, molda, muda o nosso coração, para que possamos dar ouvidos à voz do Teu Espírito, e dando ouvidos à voz do Teu Espírito, possamos ser guiados pelo Teu Espírito todos os dias da nossa vida. Oh Espírito Santo, oh Espírito, 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 vem, nós queremos um momento de intimidade contigo, Espírito Santo, nós queremos ter intimidade contigo. Espírito, 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 Espírito de Deus, vem, vem Espírito Santo.